Nosso quadro da Unimed Costa Oeste dessa tarde, a gente vai falar sobre anestesia RAC, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, que às vezes vai fazer uma cirurgia, enfim, fica naquela anestesia RAC, anestesia geral, enfim, peraí, como que é a diferença? Então eu convidei o doutor Alexandre para vir aqui explicar para a gente sobre essa anestesia. Tudo bem, doutor? Boa tarde, obrigado por estar aqui novamente. Muito bom conseguir conciliar 2 dias para falar sobre essas diferenças que tem entre as técnicas. Então, doutor, para a gente explicar então hoje sobre anestesia RAC, o que é essa anestesia? No outro dia, quando nós estávamos conversando, eu expliquei que a anestesia geral é a da mais antiga que tem. A anestesia RAC é de uma família chamada bloqueio. Ela é muito mais recente comparado com a anestesia geral. Ela começou a ser estudada a partir do século XIX para o XX, justamente porque demorou muito tempo para ser desenvolvido um anestésico local, que é uma outra família de anestésicos diferente da anestesia geral. E é com essa família que é feita a anestesia RAC, que é da categoria bloqueio. É como os antigos falavam assim, anestesia de meio corpo, porque fica bloqueado daqui para baixo, ou só a perna, ou só a pelve. Então a gente consegue compartimentalizar a anestesia para a necessidade daquela cirurgia. E existem diversos tipos também, doutor, nesse tipo de anestesia? Porque na geral você explicou pra gente que existe várias, né? Na RAC também é assim? A RAC não é vista desta forma, porque a técnica basicamente não muda, são outros formatos, porque a gente, da mesma forma que a anestesia geral, a gente consegue variar medicações e também modular a técnica para conseguir um determinado resultado. Então, basicamente, a RAC é a RAC para todo mundo, mas com essas diferenças, discriminando melhor o caminho a ser seguido. E como que ela é feita, doutor, esse tipo de anestesia? Aquela famosa picadinha nas costas. Todo mundo morre de medo. Essa picadinha ela é muito inocente, Nós costumamos explicar que ela dói menos que a picada do soro. Comumente, na hora que fazemos a anestesia, vem aquele comentário: mas só isso? Já fez? Nem percebi? Hoje que nós vemos que o paciente reage um pouco, ou é pelo estresse do paciente, ou um medo, um receio que ele tem. Mas tudo isso começou porque, como eu falei, é uma anestesia recente e há pouco tempo o material era rudimentar. Então tem pessoal que recebeu dessa anestesia antiga, que está aí contando história, olha, foi uma dor, uma picada grande nas costas, e antigamente era mesmo, era verdade. Mas hoje isso não se aplica mais, hoje é uma coisa bem suave, bem tranquila mesmo. E doutora, a pessoa nesse caso então da anestesia RAC, ela fica acordada ou não necessariamente? Tecnicamente falando, sim. Como eu estava explicando, ela é uma anestesia de bloqueio, onde nós bloqueamos nervos periféricos, onde nós bloqueamos a parte medular do sistema nervoso central. A RAC é essa parte medular. Dos nervos periféricos são outras categorias de bloqueios. Mas como é só periférico, ela não faz dormir. Ela não chega ao cérebro, ao sistema nervoso central. E com isso ela não tem esse efeito. Mas claro, atualmente a palavra conforto ela é muito importante para a anestesia. Então nós sempre praticamos um pouquinho de sedação junto, algum calmante, sedativo, para a pessoa dar uma cochilada e não ter toda essa carga de estresse de forma desnecessária, né? Doutora, ela existe algumas complicações que são bem comuns desse tipo de anestesia? A anestesia RAC, ela tem um índice de complicação baixíssimo, baixíssimo mesmo. Pode ser praticado em qualquer idade. Nas crianças nós não fazemos justamente para evitar aquele trauma da picadinha. Então a gente acaba indo para anestesia geral. Mas tecnicamente é totalmente viável fazer em criança, inclusive. Justamente por ser segura e essas complicações ser de baixo índice. A complicação mais famosa e a mais corriqueira é a famosa cefaleia pós-RAC,
ou dor de cabeça da anestesia, que todo mundo tem esse medo. Só para ter uma ideia, a incidência dessa cefaleia, dessa dor de cabeça, é de 0,5 a 1% de todos os pacientes. A grosso modo, é como se falasse de cada 200, um tem. Isso, para a medicina, é considerado uma expectativa baixa. Então, com isso, a gente vê que, mesmo a mais comum, tem uma porcentagem pequena de incidência, trazendo uma segurança muito grande. Mas essa dor de cabeça que pode vir a acontecer, doutor, acontece porque às vezes depois da cirurgia o paciente fica agitado, em vez de ficar repousado, ele fica se mexendo muito, naquela ansiedade de quer ir embora logo para casa. Não, é uma dor de cabeça mecânica. É bem interessante essa pergunta, porque o pessoal fica questionando. Eu já vi gente falando assim, não, depois daquela lá eu tive enxaqueca o resto da vida. Daí você olha assim, mas não existe vínculo, não é assim que funciona. Essa dor de cabeça da anestesia, como eu estava explicando, ela é puramente mecânica. Se nós lembrarmos das aulas de física, tem uma aula lá que é da hidrostática. Todo mundo fez a experiência do caninho cheio d'água, tampa as pontas, faz um furinho para ver a gravidade e fazer aquele esguicho da água. Bom, o que acontece na anestesia para dar essa dor de cabeça é que quando nós tiramos a agulhinha, o furinho dela não se tampa 100% por alguma razão. E o líquido da espinha goteja ali um pouquinho. Esse gotejar não faz mal para a pessoa, só que muda a pressão lá dentro e essa alteração de pressão é que dá dor de cabeça. Provoca um pouco de processo inflamatório, umas coisas assim. Lembrando daquele caninho, é aí que está a razão de por que a pessoa fica em pé dói e deita não dói. Porque quando o caninho está em pé, o vazamento é maior. Quando o caninho deita, goteja. Na gente é a mesma coisa, a gravidade funciona em nós igual. Então, quando nós deitamos, ele goteja também. Com a diferença que no ser humano tem um monte de estrutura ao redor da coluna, que quando ele deita, isso comprime e faz o mecanismo de rolha. E para. Parou de gotejar, parou a dor de cabeça. Equilibra a pressão e pronto. Por isso que tem que ficar deitadinho, em repouso, ficar confortável, ter a paciência, uns 5, 7 dias, para cicatrizar esse furinho, porque fechou o furinho, cicatrizou, acabou a dor de cabeça. Não tem como ela voltar, não tem como virar uma enxaqueca. Sim. Da mesma forma, as pessoas perguntam se pode repetir a anestesia depois de ter acontecido, se vai ter a dor de cabeça de novo. Não, a pessoa cai dentro dessa estatística normal de todo mundo, 0,5 a 1%. Seria um baita azar. Às vezes eu peço para a pessoa, se acontecer isso, joga na Mega Sena, porque a incidência é terrível. É pequena. E, doutor, no caso aqui não estava até no nosso roteiro, mas surgiu para mim o seguinte, quando a mulher vai fazer cesárea, é anestesia RAC que é feita na mulher ou é completamente fora? É a RAC, é a RAC. Como nós estamos falando, a RAC ela é muito modulada, de acordo com a necessidade. O formato da anestesia RAC para cesárea é uma coisa única. Essa técnica, esse jeitão de fazer, é só na cesárea, não é aplicado para outras realidades. Né? Justamente porque o corpo da mulher, da gestante, tem um ritmo diferente, um metabolismo diferente. Então, eles tiveram que fazer algumas adaptações para que essa anestesia funcione com qualidade nesse paciente. Ela ficou um pouco diferente das outras, justamente pelo formato do trabalho, mas ela funciona normalmente. E, doutor, no caso, por exemplo, assim, a pessoa tem algum problema na coluna, hérnia de disco, enfim, ela pode receber anestesia RAC normalmente ou tem que ter um cuidado? Normalmente, não tem problema nenhum. A unidade vertebral, é assim que nós chamamos as vértebras, que o conjunto formam a coluna. Eu tento explicar de uma forma mais fácil para o paciente, dizendo que é como se fosse uma casa, com vários cômodos diferentes. Então, é como se a hérnia de disco ficasse na cozinha, o bico de papagaio ficasse no quarto e a anestesia fosse realizada na sala. Então, não tem como uma coisa atrapalhar a outra.
É mais fácil, por exemplo, a pessoa que tem uma hérnia de disco, tem uma crise de lombocetalgia, porque ficou em repouso deitado por muito tempo, do que da anestesia, porque não tem vínculo. Claro, como qualquer injeção, fica uns 2, 3 dias meio incomodando ali, né? Leva uma injeçãozinha, fica. Anestesia também é uma injeção, vai ficar uns dias incomodando, mas de prejudicar, não. E doutor, com certeza alguns pacientes devem chegar lá para você e falar o seguinte: doutor, vou receber anestesia RAC. Tem risco de eu ficar paralítico, enfim, perder os movimentos, que acho que deve ser um grande medo, né? Todo dia. Porque aquela coisa, e agora eu não vou sentir mais minhas pernas depois da anestesia, como é que vai ser? Sim. É uma pergunta muito comum mesmo. É um temor fácil de você imaginar. E agora? Não sinto mais minha perna, como funciona? Como eu já estava explicando, é uma medicação como qualquer outra, acabou o efeito, volta tudo ao normal. Dependendo da técnica modulada, a gente consegue deixar uma anestesia de curta duração ou de longa duração e assim por diante. Mas antigamente isso não era tão simples assim, aconteciam alguns problemas mesmo. Primeiro que antigamente eles usavam uma medicação que não era mais adequada. Isso antigamente que eu falo assim, algumas décadas já, né? E essa medicação poderia ser neurotóxica e fazer uma lesão mesmo. E a segunda situação que acontecia muito é que quem estava fazendo a anestesia não era profissional da área. Às vezes o próprio cirurgião ou alguém que o cirurgião treinou, isso muito antigamente era comum. E com isso acontecia de fazer a anestesia no lugar errado. Aí é outra situação, porque é impossível um profissional treinado, um médico anestesiologista mesmo, fazer isso. Tem um lugar certinho de fazer, com toda a segurança, sem problema nenhum. E doutor, tocando no assunto de novo da cesárea, que até estava aqui uma das perguntas que a gente separou, por exemplo, assim, a mulher passou mal na cesárea, ela vai ser sempre assim, vai sempre passar mal ou não bem assim? Que às vezes é aquela coisa, né, doutor? Acha que foi da anestesia e às vezes foi completamente de outra situação, né? É interessante esse último comentário, eu vou responder de trás para frente para você. Porque é muito comum os efeitos colaterais de outras medicações serem destinadas à razão à anestesia. Tem muitas medicações que a própria medicação provoca vômito, a própria medicação provoca sono, um analgésico, uma morfina que é feita. Daí ele fala assim, nossa, eu dormi a tarde inteira, mas é que recebeu morfina, por exemplo. A outra tem antibióticos que provocam vômito, tem um antibiótico que provoca febre. Então é muito comum, às vezes, por ter passado mal, destinar isso à anestesia. Agora, a anestesia da cesárea, propriamente dita, como eu estava te falando antes, ela é única. Eles tiveram que modular tudo isso para dar certo na gestante. Mas ela ficou com algumas diferenças das outras. E basicamente eu explico muito isso lá no consultório. São 3 diferenças básicas que a pessoa sente, percebe ali na prática. A primeira é que não recebe nenhum tipo de calmante antes. O calmante passa o efeito para a criança na hora de nascer e o bebê nasce dormindo. E isso é extremamente perigoso para a criança. Então toda a primeira parte até o nascimento do bebê é sem calmante nenhum. Isso gera muito estresse e às vezes desconforto e mal-estar. Mas tem que ter um pouquinho de paciência. Depois que nasce, dá para fazer alguma coisa para relaxar. A segunda coisa que acontece muito é a sensação do tato. Eu já respondi muito paciente que chegava falando assim, mas doutor, me operaram sem anestesia ter pego. Eu fico estranhando porque, como assim? Uma cesárea, imagina tudo que envolve uma cesárea e sem anestesia. Na verdade, é que essa anestesia, ela não tira o tato da pessoa 100%, só 80%. Parte de analgesia perfeita, relaxamento muscular perfeito, tudo bonito para operar, mas o tato só tira 80%. Então a pessoa sente que mexe, é uma sensação vaga, nada definida, mas sente que mexe, que puxa, então dá uma sensação diferente, mas dor não sente, só sente que está mexendo. E a última coisa mais diferente, assim,
é a percepção da pressão que abaixa. Então, pode dar algum mal-estar, alguma náusea, alguma falta de ar, isso pode acontecer. Não é nada de errado, é simplesmente a pressão que abaixou, a gente faz um remedinho, o paciente avisa, não estou legal, a pressão volta ao normal, resolveu o problema. O interessante é que é só por 10 minutos, tá? Não precisa assustar. Uhum. É o tempo, 10, 15 minutos, é o tempo para a gente fazer a anestesia e a criança nascer. Uhum. Depois disso fica fácil, já recebe mais um calmantezinho e termina bem a cirurgia. Tudo certo, né, doutor? Então, quero te agradecer por mais uma vez vir aqui nos nossos estúdios em Toledo explicar sobre esse tipo de anestesia. Obrigada. Hein? Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade. São questões que nós ouvimos lá no dia a dia, foi muito bem escolhidas essas perguntas. Mas se o pessoal ainda tiver alguma dúvida, outro dia a gente falou de anestesia geral, hoje a gente falou de anestesia RHAC, ou de algum outro formato de anestesia que não foi comentado aqui, só entrar em contato lá com a clínica, vai lá, conversa com a gente explica. Às vezes a pessoa passou por uma experiência e fica aquela situação desagradável, não entende o que aconteceu. Vai lá, a gente explica tudo bem bonitinho, sem problemas. Doutor, muito obrigada novamente.